E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e no vídeo de hoje eu quero dar uma dica para vocês de como ler mais livros em 2020. E se você gosta de vídeos assim e quer ver mais vídeos como esses aqui no canal, então nos dê o seu feedback, deixando um like, um comentário. Além disso, se inscreva aí no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do Evangelho em Questão. Também nos ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E se você quer nos acompanhar mais de perto, também nos siga nas redes sociais e no grupo do Telegram, cujos links estão aqui na descrição. Sempre que um ano está terminando e o outro está para começar, nós começamos a elaborar as metas para o ano novo. E uma delas, uma que geralmente faz parte de todas essas listas de metas, é meta de leitura. Queremos ler mais livros no próximo ano. E se você é assim, se você quer ler mais livros agora em 2020 do que leu em 2019, se você fez essa meta, mas ainda não sabe exatamente quantos livros vai ler ou como se organizar, eu quero lhe ajudar a raciocinar melhor qual é o melhor número de livros para você ler este ano e quanto tempo você precisa ler para alcançar essa meta. E pode ter certeza de uma coisa, provavelmente você consegue ler mais livros do que você pensava que conseguiria. Recentemente eu estava pensando e elaborando a minha meta de leitura para 2020 e eu parei para pensar quanto tempo eu precisaria ler para alcançar minha meta de leitura e então quantos livros eu conseguiria ler em 2020. E aconteceu que eu abri uma planilha do Excel e comecei a escrever lá e eu fui fazendo uns cálculos para chegar a esses números que eu queria para saber melhor como organizar minhas leituras. E no final das contas saiu uma planilha que eu quero compartilhar aqui com vocês. A primeira coisa que precisamos pensar quando vamos organizar as nossas metas de leitura é relacionada ao nosso alvo e também à nossa capacidade de leitura, a nossa disponibilidade, tanto de tempo preciso como de tempo possível. E então essa planilha está organizada e dividida basicamente nesses quesitos, conforme vocês estão vendo aí na tela. A primeira coluna tem aqui para vocês livros por ano. Então você vai olhar e ver aqui quantos livros você quer ler no ano. 12, 24, 36, 52, 100 livros, porque a gente tem que ter um número fechadinho, né? 104, 200, 208, enfim, tem várias opções, você escolhe a sua. Uma que eu acho legal, é uma meta adequada assim para quem quer ler mais livros no ano, mas nem é pouco nem é demais, são 24 livros. Enfim, e aí nós vamos para a coluna do lado que apresenta média de palavras por livro. Para sabermos quanto tempo precisamos ler, precisamos entender primeiramente qual é a média de conteúdo de um livro. E por que não calculamos em páginas e sim em palavras? Simples, as páginas de livros variam muito em tamanho, podendo então ter mais palavras ou menos palavras. Já a quantidade de palavras vai ser uma média mais tranquila de se fazer. E é por isso que eu peguei então médias de palavras que os livros médios possuem. E eu descobri que temos duas ideias. Algumas pessoas dizem que os livros médios têm cerca de 50 mil palavras. Já a Amazon afirmou que os livros têm em média 65 mil palavras. E confiando mais na Amazon, que hoje é uma gigante dos livros, principalmente dos livros digitais, eu prefiro confiar mais na de 65 mil, na média de 65 mil palavras. Mas caso você queira confiar na menor, também tem aqui a opção. A tabela tem várias opções e configurações para você ver qual é a mais adequada às suas ideias. Mas vamos lá. A próxima tabela, por sua vez, é a quantidade de palavras por ano. Então, se você vai ler 12 livros de 50 mil palavras no ano você vai acabar lendo 600 mil palavras. Ou seja, é só olhar essa terceira tabela e perceber que ela vai ser a multiplicação da primeira tabela pela segunda. E aí você vai então para a média de palavras lidas por minuto, que é a próxima coluna. Ah, e só uma coisa que eu ainda não deixei claro o suficiente para você, essa tabela estará aqui na descrição, então você poderá acessá-la e poder comparar direitinho e escolher a sua opção. O que acontece? Quando nós vamos calcular a nossa velocidade de leitura, uma das maneiras mais confiáveis é calcular quantas palavras nós lemos por minuto. É dito que um leitor consegue ler, em média, de 200 a 400 palavras por minuto. É claro que há variações, alguns leem mais, outros menos, mas essa é a média geral. E como você pode saber então qual é a sua velocidade média de leitura, quantas palavras você lê por minuto? Simples, pegue um livro aí, abra na página dele e coloque play no cronômetro e leia. Quando terminar de ler a página, calcular quantas palavras tem naquela página. Calcula quantas palavras tem na primeira linha, na terceira, na quinta, sei lá, vai pegar aí algumas linhas aleatórias, dá uma média para a página e então você vai calcular quantas palavras tinha naquela página que você leu, no tempo que você leu, ou seja, você vai pegar o número de palavras que tinha naquela página e dividir pelo tempo.
e aí você vai ter uma média de minutos, de palavras por minuto. Mas eu vou deixar aqui na descrição um link falando sobre como fazer esse cálculo, caso você tenha ficado confuso. Resumindo, eu coloquei aqui duas opções, tanto a média de 200 palavras como a de 300 palavras por minuto. É mais normal que as pessoas leiam dentro dessa velocidade, além do que nessa velocidade nós conseguimos considerar também anotações. Então, 200 palavras por minuto é uma média que dá para você ler tranquilo e ainda fazendo anotações. Pelo menos é o que eu tenho visto. Mas vamos supor que você diga, não, eu leio 300 palavras por minuto. Então vá para a opção das 300 palavras por minuto. Como eu falei, essa planilha aqui tem várias opções. E enfim, você tem a próxima coluna que vai mostrar minutos de leitura por ano. Essa basicamente mostra pra gente quantos minutos nós vamos passar lendo no ano para alcançar a nossa meta de acordo com a nossa velocidade média de leitura. E então, vamos para a próxima coluna, que é a coluna de dias de leitura por ano. Eu também dei duas opções aqui, a opção de 300 dias e a opção de 365 dias. Por quê? Se você quiser ler todos os dias do ano, 365 é o seu número. Mas, no caso, esse ano, inclusive, é 366, porque estamos no ano bissexto. Mas, caso você queira ter uma margem de segurança para aqueles dias que você não consegue ler, para aqueles dias de feriado ou coisa do tipo, eu acho o número legal 300, porque aí você tem 65 dias no ano para acabar quebrando sua rotina. E aí, isso é bom porque dá uma média de 5 dias no mês para você ter folga, ou você acabar, por exemplo, num imprevisto ficar sem ler, não ter que ficar lendo de 2 da madrugada. Mas resumindo, você considera o número que você quer para a sua meta. E enfim, nós temos aquilo que é a parte mais legal, que é o tempo de leitura por dia. Quanto tempo você precisa ler por dia, baseado nas tabelas que você escolheu, para então conseguir alcançar sua meta. E aí, você tem várias opções, mas vamos aqui para uma recomendação que eu lhe dou. Vamos supor que você queira ler 24 livros no ano, com média de 65 mil palavras, a média de palavras por livro, e que você diga, eu só leio 200 palavras por minuto, eu não consigo ler mais rápido do que isso. Fora que eu acho mais seguro ler apenas 300 dias no ano para considerar os feriados e imprevistos. Então, se você seguir essa tabela, você seguir essa linha, você perceberá que você precisará ler apenas 26 minutos por dia para alcançar a sua meta. Ou seja, com 26 minutos você consegue ler 24 livros no ano. E se você quiser ler apenas 12 livros no ano, porque você quer começar com calma, você só precisa ler 13 minutos. 13 minutos é o suficiente para você ler 12 livros no ano. E por que então que esse vídeo trazia uma dica? Essa dica é basicamente que nós podemos nos organizar para ler mais e você pode fazer um cálculo para ter noção disso. Porque 13 minutos no dia todo mundo tem para ler. Não adianta você dizer, não tenho tempo. Você tem. Você gasta mais tempo com isso muito provavelmente no WhatsApp ou nas redes sociais. E você gasta mais tempo com isso viajando sem conseguir raciocinar algo concreto. Então você consegue se organizar. E a meta, por exemplo, de 24 livros no ano, considerando 2 livros por mês, é uma meta que você alcança com 26 minutos. Aí você me diz, mas eu não tenho 26 minutos para ler de uma vez. Quebra esse tempo, ler 13 minutos no início do dia, 13 no final. Se você quer ler 52 livros, aí a meta de um livro por semana, porque se você não sabe, um ano tem 52 semanas. Basta você olhar aí a tabela e ver quanto tempo você tem que ler. Ou seja, com essa tabela você consegue definir bem direitinho, de acordo com a sua realidade e suas opções, quanto você pode ler esse ano e seguir essa meta, colocá-la em prática e alcançar os seus alvos, que é justamente o que nós aqui do Evangelho em Questão queremos lhe ajudar a fazer. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês querem ler mais e querem mais dicas de leitura, além de ficarem ligados aqui no Evangelho em Questão, também assistam um vídeo que está aqui na descrição, onde eu falo sobre o livro Lit, que é justamente esse livro aqui. Esse livro é um guia cristão para a leitura de livros e vai lhes dar muitas dicas boas de como podemos ler mais. Então é isso aí, não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e até o próximo vídeo. Valeu!